Se algumas experiências são complexas e às vezes difíceis de nomear, o melhor caminho pode ser tentar não aprender isso pela via de um sentido fechado. E é justamente essa direção que a Aline Ramsey vai tomar no seu novo trabalho, no seu novo filme, que se chama Morra Amor, que já está em cartaz nos cinemas. Morra Amor, ou no título original Die My Love, é uma adaptação de um livro homônimo da Ariana Harwitz, e eu acho muito interessante a maneira como a Aline Ramsey vai adaptar esse material, que, pelo que eu pesquisei, não li o livro, mas é um material, me parece que bem complexo. E o que a Aline Ramsey vai trazer é uma experiência muito do sensorial. Até porque a protagonista dessa história, que é a Grace, ela está vivendo uma situação que ela não é passível de racionalizar. Então, eu acho que quando a Aline Ramsey opta por trazer muito mais essa experiência no nível corpóreo, em que a personagem vai manifestar, né, vai expressar aquilo que ela está sentindo de uma maneira mais corpórea e menos racionalizada, eu acho que é muito interessante para que a gente consiga de fato acessar um pouco daquilo que essa personagem está sentindo. Então é pelo ritmo, pelos ruídos, pela textura das imagens que a gente acessa aquilo que na Grace não se organiza como um pensamento. Eu acho que isso diz muito do próprio estilo da Aline Ramsey, dela tentar trabalhar as complexidades dos personagens, dando relevo a elas por meio de um aspecto sensorial. Eu gosto muito do trabalho da diretora e também gostei bastante de Morra Amor. É um filme que eu me envolvi muito com ele. Eu acho que muito por isso, assim, eu gosto desse aspecto sensorial na narrativa, sabe? Quando ela não fica fechada numa coisa só, em que tem uma abertura e que realmente a gente consegue ter diversas leituras. E foi isso que eu senti em Morra Amor, que a gente pode seguir por diferentes caminhos e só ir sentindo realmente o que vai se apresentando ali diante da gente. Bom, nessa história a gente vai acompanhar a Grace, que é a personagem interpretada pela Jennifer Lawrence. Inclusive, já deixo aqui a nota de elogio à atuação da Jennifer Lawrence, que é realmente o destaque do filme, porque é uma personagem muito complexa e que muito dela, do que ela sente, não é verbalizado. Então, a atuação da Jennifer Lawrence vai muito nesse sentido de um corpo que sente e tenta expressar isso que não faz, às vezes, nem sentido, mas que ela tá ali, né, sentindo e tentando, de alguma maneira, colocar isso para fora. Então, acho que é uma atuação bastante complexa e poderosa da Jennifer Lawrence. Então, a Grace se muda com o parceiro dela, que é o Jackson, que é o personagem interpretado pelo Robert Pattinson, para uma casa isolada no interior. Eles moravam em Nova York e se mudam para essa casa, que era de um tio do Jackson que já morreu. E quando eles têm o primeiro filho, é que as coisas começam a ficar mais complexas. A gente sabe muito pouco sobre a Grace ao longo do filme. Sabe-se de um interesse dela pela escrita, que é mencionado, mas quando ela se muda para essa casa, a gente não vai vê-la escrevendo. Então, tem uma relação com a escrita, mas que parece que esse lugar interrompe. E a relação dela com o Jackson é muito intensa. A gente vê que tem uma visceralidade, algo muito instintual na relação dos dois, até um certo ponto. Depois que o filho nasce, isso muda também, porque o Jackson viaja, ela acaba ficando sozinha e tendo que lidar com as demandas do filho e da casa. E é a partir desse momento que as coisas começam a ficar mais intensas, como se esse chão que a Grace caminhava, que já era frágil, ficasse ainda mais frágil e tudo se intensifica para ela, seja no aspecto da maternidade, seja no aspecto do desejo, no aspecto da solidão. E é como se a Grace entrasse em um estado de não pertencimento e desconexão. Só que quando a gente vai seguindo ali ao longo do filme, vai ter no final do filme não é uma revelação, mas é algo do passado dela que a gente percebe que isso que ela sente
esse deslocamento, né, em relação ao mundo, ele é bastante inicial. Acompanha já há algum tempo a Grace e parece que depois que acontecem essas coisas, que ela vai morar nesse lugar, que é um lugar isolado e que parece que não tem nada a ver com ela, e também que ela tem que lidar, né, com o nascimento do filho e outras questões, isso vai de alguma forma intensificar algo que já estava ali, sabe? É como se ela falasse uma língua e ninguém, ou pelo menos quase ninguém, entendesse de fato o que ela está falando, porque é isso que não passa por um sentido que é compreensível por essas pessoas que estão à volta dela, incluindo o próprio Jackson. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse filme é a maneira como é trabalhada uma dimensão daquilo que não se nomeia. Tem um momento em que a Grace está num supermercado com o filho e que uma pessoa vai abordá-la e perguntar qual é o nome do filho. E ela vai dizer que eles decidiram não nomeá-lo. Eu acho que isso é interessante porque não diz do filho, mas da experiência da Grace com a maternidade e também com outras dimensões da vida dela, né? Porque a maternidade é uma delas, não é o todo. A Grace é bem mais complexa do que isso. E eu acho que tá nesse ponto, sabe? Daquilo que é difícil de nomear, dela entender e até acessar. E por isso eu acho muito interessante que a Linne Ramsay trabalhe com uma narrativa que ela é mais fragmentada, até no próprio sentido da montagem, em que às vezes até vai parecer que está um pouco desconexo uma coisa ou outra, mas eu fiquei pensando nisso, assim, que isso que está meio solto, que parece às vezes que está meio solto, pode dizer justamente desse estado da Grace, que é dessa desconexão, dessa dificuldade de nomear, né, e de ser entendida, e também de ter um lugar para ela nesse mundo que parece não aceitá-la do jeito que ela é, ou pelo menos de acolhê-la, né, do jeito que ela é. E uma outra coisa que eu gosto é que a narrativa nunca vai tentar fechar a Grace num lugar só, ou tentar atribuir uma razão de causa e consequência para aquilo que acontece. Então, ela está assim porque ela teve um filho, ou porque o marido não está em casa. Então, a gente vai vendo as coisas acontecendo, mas a gente vê que aquilo ali intensifica algo que já estava presente nela, sabe? Então, acho que é interessante que esse filme deixa as coisas meio que em aberto. Isso que eu falei no início, né? De que a gente pode fazer diferentes leituras, porque é um filme que realmente ele se abre muito à própria experiência da personagem. Vão ter diversas maneiras pelas quais a Linne Ramsay vai trabalhar isso na narrativa, seja por meio dessa experiência mais corporal que a Grace vivencia, que ela vai arranhar paredes, atravessar portas de vidro, imitar cachorro, latir, andar como um gato. Então tem muitas maneiras, assim, às vezes até parece um pouco exagerado, mas eu entendo que é dessa intensidade que se diz. E no meio dessa voracidade também tem momentos que são mais delicados, como uma referência ao filme Bambi, que eu achei super bonita, em que a Grace vai estar com o filho, andando, caminhando pela floresta, e, enfim, é uma referência que eu acho que ela mexe, assim, ela é num ponto específico do filme e que eu acho que ela diz muito do momento que a Grace está atravessando ali e o ponto que ela está chegando também, com tudo que ela está vivendo. Então é interessante assim como que a Linne Ramsay vai inserir isso no filme. E eu fico pensando que quanto mais a gente acolher esse estado de abertura do filme, em que tem esse transbordamento das emoções e dos sentidos, melhor vai ser a experiência. Porque eu acho que é nesse aberto que a gente pode captar ou até sentir o que atravessa essa personagem e essa história. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!